Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o seu canal Segunda Chance. Segunda Chance, ele existe para dizer para você todos os dias que da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, Deus enche a sua vida de segundas chances e você está aqui para aprender a valorizar estes pequenos detalhes ou grandes detalhes da vida e mudar a sua história. Hoje a gente vai falar sobre o poder da palavra. Uma das maneiras mais eficazes de comunicação é a palavra. Nós temos muitas outras, por uma série de deficiências ou uma série de situações que podem nos privilegiar para nos comunicar, mas a palavra ela é algo realmente permanente na nossa vida, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela ouvida. É através da palavra que a gente é capaz de mudar a vida das pessoas. Eu vou até melhorar essa frase, é através da palavra que a gente pode mudar o dia das pessoas. Você pode fazer com que uma pessoa se sinta feliz ou triste. Você pode, através da palavra, constranger ou entreter. Você pode também, através da palavra, trazer total infelicidade à vida das pessoas. Ou você pode trazer o desejo de transformação. Você já pensou a cada dia quantas palavras ácidas saem da boca das pessoas? E estas palavras, elas prosperam no sentido negativo, trazendo desânimo e tristeza à vida das pessoas. Mas também existem as palavras, por outro lado, que elas são bastante encorajadoras e elas saem da boca dos melhores amigos, nos trazendo força e vontade de viver. Como é que a gente mede o impacto da palavra na nossa experiência? Você já parou para pensar nisso? O ser humano, inclusive, ele é muito dependente da palavra, diz Renato Stencil, em um dos seus artigos, quando ele fala sobre o poder do silêncio. Pense por um momento. Quanto é importante o poder da palavra no seu dia a dia? De acordo com uma pesquisa relatada na revista Science, diz Renato Stencil, essa revista é de 2007, o título da revista era As Mulheres São de Fato Mais Falantes do que os Homens? É uma pergunta. E lá diz que o Dr. Matthias Mell e outros médicos concluíram que, ao longo de um dia, as mulheres falam, em média, pasme, 16.215 palavras e os homens 15.669. A parte mais incrível foi descobrir isso porque a diferença ela é bem pequena, ao contrário do que a gente sempre supõe, que as mulheres falam muito mais do que os homens. Você acaba de descobrir que isso não é verdade. Mas independentemente de quem fala mais, sempre é bom a gente reconhecer o valor das palavras e às vezes seria até interessante, dependendo da ocasião, a gente manter o silêncio. Eu queria falar sobre um dos versos mais importantes para mim na palavra de Deus, que é a Bíblia, que está em João 1. E se você conhece, muito bom. Se você não conhece, vai conhecer agora comigo. Eu vou ler alguns versos a partir do verso 1. Queria que você acompanhasse. Diz o seguinte: No princípio, aquele que é a palavra já existia.
A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Eu, quando penso nestes versos, eu entendo que há 20 anos atrás na minha vida, eu tive um encontro com esta palavra e vou dizer para você, quando você abre aí a sua Bíblia, onde quer que você esteja, se você não tem uma, você vai ouvir algumas coisas aqui que falam sobre ela, porque ela é relevante para a minha existência. A palavra está escrito em maiúsculo. Porque aqui palavra não é qualquer palavra. Aqui palavra está falando de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, se a gente mudar o verso, ele vai dizer o seguinte: no princípio, aquele que é Jesus Cristo já existia. Jesus estava com Deus. Jesus Cristo era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é Jesus possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O que eu quero dizer com isso para você? A Bíblia diz que nós somos um pouco menores do que Deus. E por que a Bíblia é chamada a Palavra de Deus? Porque, na verdade, é uma forma muito imperfeita de nos aproximar deste Deus. A palavra que, quando abre a sua boca, através das páginas deste livro, causa grandes transformações. Causa impacto, causa questionamentos, causa mudanças, traz alegria, traz esperança. Ele é a palavra que realmente muda a história de qualquer pessoa. E eu digo isso para você porque eu sou dependente 100% desta pessoa que é a palavra. E com isso eu queria trazer para você o pensamento importante. Dependa da palavra. Vive pela palavra. Respire a palavra. E você vai perceber que na realidade o protagonista da sua vida é este Jesus, que é a palavra, que fala a palavra que prospera na sua vida, no caminho que você desejar e imaginar. A palavra, quando ela é proferida pela boca de Cristo Jesus, ela sai e prospera naquilo que Ele planejou para você. A palavra, ela exerce a vontade. E de repente eu estou aqui falando para você e você está passando o pior momento da sua história. Talvez você está sofrendo por uma série de situações que eu não posso nem imaginar. Mas eu posso te dizer uma coisa com convicção. É essa palavra que mudou a minha história num momento
bem difícil, talvez como você está passando aí. O podcast Segunda Chance, ele existe porque na minha vida já existia o Ministério Segunda Chance há 7 anos atrás, quando eu comecei pelas minhas redes sociais a falar do amor de Deus, a provocar os pensamentos, a insistir em tentar mostrar para as pessoas que no nosso dia a dia, a todo instante, a cada segundo, a palavra, ela pode ser exercida sobre a nossa vida e mudar a nossa história. Essa palavra, que é uma pessoa, pode mudar o seu humor, pode mudar a sua realidade de hoje, de agora. Pode criar novas circunstâncias e o mais incrível, pode criar qualquer coisa do nada. Eu não tinha como começar o podcast Segunda Chance se não fosse falando sobre a palavra. Porque será a palavra que eu vou usar aqui para falar com você. A cada semana, a cada instante que a gente se colocar aqui, vai ser para usar a palavra. E eu gostaria de falar de coisas relevantes para mim e para você, do nosso dia a dia, de cada instante, de cada situação, de cada momento, para a gente entender que Jesus, Ele está interessado em você, Ele está interessado em mim, Ele cuida da gente de perto, como fala a sua palavra. Inclusive, Ele diz que enquanto a gente dorme, Ele trabalha para nos abençoar. Por isso eu queria deixar com você aqui esse pensamento. Se você está com medo, muito medo, não tenha medo de falar: Jesus, eu estou com medo. Por favor, fala comigo. A sua palavra precisa entrar pelo meu coração, aqui dentro, penetrar e me dar a esperança e a paz de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu queria deixar essa palavra com você e dizer para você que se Deus é por nós, como diz a palavra, ninguém será contra você. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma coisa tão grandiosa, de uma forma tão incrível, que deu o seu único filho, para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Eu não sei qual é o seu sofrimento, nem a sua dor. Eu não tenho noção do que você está passando. Talvez você nem esteja sofrendo, talvez você só esteja com projetos, sonhos e desejos que você não sabe nem como começar. Faça como eu. Entregue para a palavra. Porque a gente acabou de ler um verso muito especial que diz que sem Ele nada foi criado. E quando Ele abre a sua boca, se for a sua vontade, tudo o que você deseja no seu coração e for para o seu bem, Ele há de falar e as coisas vão simplesmente acontecer, porque Ele te ama. E se a sua vontade estiver em conformidade com a vontade dEle, elas vão acontecer. Isso não é mágica, isso não é autoajuda, isso não é uma boa palavra para te dar ânimo. Isso é verdade, porque esse Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. E quando ele fala de vida, ele fala que ele veio para nos dar vida em abundância. Então use a palavra em seu benefício. Confie em Jesus Cristo e que você tenha uma excelente semana na companhia dele. E que você entenda que se você colocar os seus propósitos diante dele, como ele fez na minha vida, ele fará na sua. Ele vai traçar o melhor caminho e você vai ser uma pessoa realizada e feliz, apesar de tudo que estamos vivendo agora. Porque felicidade não é um estado. Felicidade é uma constância diante de fatos que às vezes a gente não pode mudar, porque felicidade vem de dentro. E apesar da lágrima que derramamos, sempre teremos motivos de gratidão e isso nos trará felicidade, porque são nos detalhes que a palavra se revela. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.